Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Hoje iremos falar sobre noções básicas do direito administrativo. Contudo, antes de entrarmos propriamente dito no termo direito administrativo, é necessário fazermos breves comentários sobre o que vem a ser Estado. Turma, Estado nada mais é do que a reunião de pessoas numa sociedade política e juridicamente organizada, tá? Dotado de soberania dentro de um território, tá? Sobre um governo para a realização dos bens comuns do povo. Tá? A partir desse conselho é necessário nós destacar, fazermos destaque, tá? Do que vem a ser soberania, do que vem a ser bem comum. Soberania, turma, é o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. Isso vem a ser soberania. Tá? E bem comum, gente. Bem comum é o conjunto de todas as condições, tá, de vida social que consistam e favoreçam, tá, o desenvolvimento integral da personalidade humana. Perfeito? Dentro desse conceito também, turma, de soberania, de Estado, nós podemos destacar três elementos que compõem o Estado. Quais são? O povo, o território e o governo. Povo, gente, o que é povo? Tá? É o componente humano, o componente pessoal que compõe o Estado. O território é o elemento, é o componente material ou físico que compõe o Estado. Tá? E o governo, gente, é a organização necessária, tá, para o exercício do poder político. Tranquilo? Beleza. Então, a partir dessas considerações, assim, agora sim podemos entrar um pouco, falarmos um pouco, tá, sobre o direito administrativo. O que vem a ser direito administrativo? Primeiro, é um ramo de direito público. Tá? É interessante nós destacarmos dois conceitos, tá, exarados, tá, elaborados por dois mestres, o José Critella Júnior e o Eli Lopes Meirelles. Para José Critella Júnior, turma, direito administrativo é o ramo do direito público interno que regula a atividade das pessoas jurídicas públicas e a instrução de meios e órgãos relativos à ação de desenvolvimento das pessoas. Tá? Para Eli Lopes Meirelles, gente, o direito administrativo sintetiza-se, tá, no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Tá? Isso são dois conceitos interessantes, tá, feitos por dois mestres, pelo Eli Lopes Meirelles e pelo José Cratela Júnior. Tranquilo? Dentro da administração administrativa existe a figura da administração pública. O que vem a ser administração pública, turma? Ora, a administração pública, gente, é a atividade desenvolvida pelo Estado, tá? Ou por seus delegados, no caso, a quem ela compete competência para agir em seu nome do Estado, tá? Sob o regime de direito público, tá? Destinado a atender, tá? Destinado a atender, tá, de modo direto e imediato necessidades concretas da coletividade. Tá? Em outras palavras, turma, a administração pública é todo o aparelhamento do Estado para a prestação de serviços públicos, para gerir, para gestão, tá, de bens públicos e dos interesses da comunidade, da coletividade. Isso é que vem a ser a administração pública. Tá? É o aparelhamento do Estado com os fins de alcançar, tá, a coletividade, com o fim de alcançar os interesses coletivos da comunidade. Isso vem a ser a administração pública. A administração pública, turma, se divide em administração pública direta ou centralizada e a administração pública indireta ou descentralizada. A administração pública direta, o que vem a ser a administração pública direta ou centralizada?
é o conjunto de órgãos, turma, que integram as pessoas políticas do Estado. Então, administração pública direta. Conjunto de pessoas, tá, que integram, que compõem as pessoas políticas do Estado. Tá? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, aos quais, turma, se atribui a competência para o exercício, tá, de atividades administrativas de forma centralizada. Tá? Então, a administração pública direta é o conjunto de órgãos, tá, que compõem, que fazem parte do Estado, tá? As pessoas políticas, a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal, tá? Que tem por competência, turma, o exercício, tá, da administração dos bens públicos, das atividades administrativas, tá? De uma forma centralizada, tá? O comando é algo centralizado, certinho? E a administração pública indireta, o que vem a ser? Ora, turma, a administração pública indireta, tá, são entidades administrativas que estão vinculadas, tá, à administração direta, tá, para o exercício de atividades de forma descentralizadas. Tá? Então, elas compõem, querendo ou não, tá, elas estão vinculadas à administração pública direta. Tá? Contudo, elas não exercem, tá, as atividades de forma centralizada, mas sim descentralizada. Um exemplo, tá, são as autarquias, as empresas públicas, tá, as sociedades de economia mista, tá, as fundações públicas, são exemplos de administração pública indireta, certinho? Turma, existem alguns princípios que regem, tá, a administração pública. Que princípios são esses? Vamos lá. É o princípio do interesse público, tá? O princípio da supremacia do interesse público, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da finalidade, da indisponibilidade, da continuidade, da autotutela, da motivação, da proporcionalidade, da igualdade, do controle judicial, da hierarquia, do poder-dever, da eficiência e da especialidade. Esses são os princípios principais que regem a administração pública. Vamos falar de forma rapidamente de cada um. Tá? O princípio do interesse público. O que significa esse princípio, gente? Diz que todo ato administrativo, tá, ele não terá legalidade se o administrador agir em interesse privado, em interesse próprio. Tá? O correto é, todo ato administrativo visa o interesse público, o interesse da coletividade. Tá? É justamente o que diz esse princípio do interesse público. Aquele ato administrativo que for praticado pelo administrador visando, tá, defender o interesse privado, o interesse próprio, é ilegal. Mesmo que ele tiver seguido as formas legais, os ditames legais, ele é, tá, ilegal. Tá? Então, princípio do interesse público. Todo ato administrativo tem que, para ter legalidade, tem que seguir o interesse da coletividade. Beleza? O segundo princípio, turma, princípio da supremacia do interesse público. O que significa isso aí, gente? Significa, turma, que o interesse público irá prevalecer sobre o interesse individual, sobre o interesse privado. Tá? Lógico, desde que respeitadas as garantias constitucionais. Então, o interesse público prevalece, é mais importante do que o interesse privado, o interesse particular. Quer dizer, esse princípio da supremacia do interesse público, certinho? O próximo princípio da legalidade. Gente, o que diz legalidade? Diz que o administrador, tá, não poderá agir nem deixar de agir senão de acordo com a lei, tá? Na forma determinada. Em outras palavras, o administrador tem que seguir o que diz a lei. Isso é o que diz
o princípio da legalidade. O outro princípio, princípio da moralidade. O que significa esse princípio? Diz que a moral administrativa está ligada a uma ideia de ética, tá? Probidade, de boa fé, tá? Em outras palavras, não basta que a atuação do administrador público seja legal, tá? Precisa ser também moral, tá? Ética, proba. Isso é o que quer dizer o princípio da moralidade, tranquilo? Próximo princípio, princípio da impessoalidade. O que significa esse princípio? Significa, tá, que a administração tem que servir para todos, tá? Sem qualquer distinção, sem qualquer preferência, tá? Seja ela pessoal ou partidária, tá? Então a administração pública é para todos, tranquilo? Próximo princípio, princípio da publicidade. O que significa esse princípio, gente? Significa que os atos públicos, tá, devem ter divulgação oficial, tá? Sendo que essa publicação é um requisito, tá, para sua eficácia. Tranquilo? Lógico, salvo aqueles casos previstos em lei que dizem não ser necessário publicidade de determinado ato. Mas a regra é: todo ato administrativo tem que ser publicado na imprensa oficial. Tranquilo? Beleza. O outro princípio, princípio da finalidade. O que significa esse princípio, turma? Diz que a administração deve agir com a finalidade de atender o interesse público visado pela lei, tá? Caso contrário, se assim não faça, tá, dá-se-á um desvio de finalidade, turma, tornando o ato ilegal, o ato nulo. Tranquilo? Beleza. Próximo princípio, princípio da indisponibilidade. O que significa isso, gente? Princípio da indisponibilidade significa que, turma, a administração não pode transigir ou deixar de aplicar a lei, senão em casos expressamente permitidos, tá? Citando como exemplo, tá? Ou não pode dispor, turma, de bens, de verbas, de interesses fora dos limites previstos na lei, tá? Então, dá princípio da indisponibilidade. A administração pública não pode deixar, em hipótese alguma, de aplicar a lei, certinho? Salvo aqueles casos previamente previstos na legislação, devendo, contudo, agir de acordo com os limites que ali estão previstos. Tranquilo? O próximo princípio, princípio da continuidade. O que significa isso, gente? Diz que os serviços públicos não podem parar, devendo manter-se sempre em funcionamento. Princípio da continuidade. Os serviços públicos não podem parar. Eles deverão ter uma condução contínua, tá? Sem qualquer paralisação. Tranquilo? Beleza. Princípio da autotutela, gente. O que significa esse princípio? Significa, turma, que a administração pública pode corrigir seus atos, revogando os irregulares ou inoportunos e anulando os ilegais. Lógico, respeitando os direitos adquiridos, tá? E indenizando os prejudicados. Autotutela, turma, é aquele princípio, aquele direito, aquela possibilidade que a própria administração tem de corrigir os seus atos. Tranquilo? Beleza. Próximo princípio, princípio da motivação, ou também chamado da fundamentação. O que significa isso, turma? Significa que os atos administrativos, tá, devem ser justificados expressamente, tá, indicando aos seus fundamentos. Por isso nós chamamos motivação ou fundamentação.
todos os atos administrativos deverão ser fundamentados, ser motivados. Beleza? Tranquilo. Próximo princípio, princípio da razoabilidade. O que significa isso aí, turma? Significa que a administração deve agir sempre com bom senso, tá? De modo razoável e proporcional. Beleza? Princípio da proporcionalidade, que tem a ver, é o mesmo da razoabilidade. Significa que os atos que a administração tem que agir de modo proporcional, tá? Não de maneira exacerbada. Tranquilo? Princípio da igualdade significa que todos devem ser tutelados de maneira igual, tá? Não pode haver distinção entre, tá, uma ou outra pessoa, todos são iguais. Certinho? Beleza. Princípio do controle judicial. Significa, turma, que todos os atos administrativos, tá, estão sujeitos ao crivo judicial, à revisão pelo Poder Judiciário. Isso quer dizer esse princípio do controle judicial. Tá? O outro princípio da hierarquia, gente. O que significa esse princípio? Significa que os órgãos e os agentes, tá, de nível superior podem rever os atos praticados por aqueles seus subalternos. Tranquilo? Aqui cabe uma observação, turma. Quando eu falo hierarquia, tá, essa hierarquia está limitada ao poder executivo, tá? Não se aplicando aos casos, às funções típicas do poder judiciário e do poder legislativo, não se aplicando às funções judiciais e às funções legislativas. Tranquilo? Beleza. O próximo princípio do poder-dever. O que significa esse princípio, turma? Significa que a administração, em regra, tem não só o poder, mas também tem o dever de agir, tá? Lógico, dentro da sua competência, tá? E de acordo com o que está previsto na lei. Então, poder, dever. A administração tem não só, turma, o poder, mas também o dever de agir. Lembrando, sempre seguindo os ditames legais. Beleza? Próximo princípio da eficiência. O que significa isso aí, gente? Princípio da eficiência. Significa que não basta que a instalação do serviço público. Exige-se que esse serviço seja eficaz e que atenda a turma plenamente os anseios sociais, os anseios da sociedade. Tranquilo? Beleza. E o princípio da especialidade? O que significa esse princípio, gente? Diz que esse princípio é aplicado, tá, de uma maneira mais comum às autarquias. Tá? Por quê? Diz que elas não podem ter outras funções além daquelas para as quais foram criadas, tá? Da especialidade. Esse princípio, repetindo, é mais utilizado quanto às autarquias, porque diz que elas não podem, tá, exercer outras funções senão aquelas que previamente estabelecidas quando da sua criação. Tranquilo? Turma, é interessante nós falarmos também a Constituição Federal, tá, no seu artigo 37, preveu, tá, previu de forma, tá, categórica 5 princípios. É o que nós chamamos, tá, da LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios que estão previstos, tá, de forma categórica no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Tá, que são os nossos princípios constitucionais, tá, da administração pública. Tá? Repetindo, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Beleza, turma? Tranquilo, um abraço, até a próxima.